Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 3 de março, vamos aí estudar, meditar na palavra de Deus. Hoje, a titulação da lição vem falando a incansável fidelidade do Senhor. Você vai entender esse título da lição ao decorrer da lição, o porquê desse título. Bom, a lição pede para a gente ler o Salmo 78. Ele vem falando aqui da providência divina na história do seu povo. Esse salmo foi escrito aí por Asaf, né? E ele pede para a gente ver aqui, identificar quais três épocas das histórias principais são destacadas nesse salmo. Que lições recorrentes Asaf tira de cada período. Então nós vamos responder isso ao longo da lição, não é isso? Bom, as revisões do passado de Israel destacam a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Então, mesmo com a infidelidade do povo, com a desobediência do povo, com a rebeldia do povo, como vocês podem meditar no Salmo 78, Deus continua sendo fiel à sua aliança com o povo. Elas também servem para ensinar as novas gerações a não repetir os erros dos seus antepassados, mas confiar em Deus e permanecer fiéis à sua aliança. Então, isso mostra para gente, para que a gente reflita e não cometa os mesmos erros dos nossos antepassados, mas que devemos confiar, não deixar de confiar no Senhor, não é isso? E permanecer fiéis à aliança que Ele fez com o seu povo, com cada um de nós. O salmista usa aí uma parábola, lá em Salmo 78, 2 você pode ver isso, o que significa que o povo deve ponderar sobre a mensagem do salmo e procurar o significado dela. O Salmo 78, verso 2, é uma descrição profética do método de Jesus ensinar parábolas. Você pode ver isso em Mateus 13, versos 34 e 35. O Salmo reflete também sobre o êxito, ou seja, quando o povo foi libertado lá do cativeiro de 400 anos lá no Egito, não é isso? O povo é libertado. Isso você pode ver em Salmo 78, verso 9 a 54. E ele fala também do assentamento, né, na terra prometida, na nova Canaã, não é isso? Onde Deus, né, conduziu o seu povo até ali. Mas nós vemos no decorrer desse trajeto, que durou aí 40 anos, né, indo pelo deserto, Deus poderia chegar mais rápido lá em Canaã? Sim, mas devido à rebeldia do povo, né, o povo murmurava, o povo reclamava, né, Deus preferiu ir por esse caminho. E ao longo desse percurso, devido à rebeldia, devido à infidelidade do povo, só duas pessoas chegaram, né, dessa geração que ficou em cativeiro, chegaram lá na terra prometida em Canaã e puderam ver a terra prometida em Canaã. Josué e Calebe. É isso? Ou seja, o povo foi renovado ali, né? O povo chegou em Canaã, mas não aqueles que saíram lá do Egito. Não é isso? Houve uma renovação aí, devido à infidelidade do povo, né? A rebeldia do povo. Se você pode ver no Salmo 78, versos 55 a 64, e também relata ali no Salmo 78, do verso 65 a 62, fala também da época de Davi, que foi decretado rei, não é isso? Fala dessa época dele também. Demonstra os atos gloriosos do Senhor e as consequências da quebra da aliança. A história de Israel relata muitas formas de deslealdade do povo de Deus, especialmente a sua idolatria, ou seja, adorando outros deuses, imagens, mas não adorando o nosso Criador. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E o povo cometeu isso. Você pode ver no Salmo 78, verso 58. O salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles esqueceram o que Deus havia feito por eles e não confiaram nele. Colocaram-no à prova, como você pode ver no Salmo 78, verso 18 e no verso 41 e 56. Se rebelaram contra ele
e falharem em guardar a sua lei, a sua aliança, né, e seus testemunhos. Você pode ver isso também no Salmo 78, verso 10, 37 e 56. Ao enfatizar essas formas específicas de deslealdade, o salmista sugere que a rejeição de Israel na história resultou de um pecado central, a saber, o fracasso do povo em confiar em Deus, confiar no Senhor. Pode ver isso no Salmo 78, verso 7 e 8. Ficamos perplexos com a teimosia e a cegueira do povo, com contraste com a paciência e a graça do Senhor, porque Deus continua sendo fiel, mesmo com o povo sendo rebelde, não é isso? Como as novas gerações demoraram tanto a aprender. Devemos aprender com os nossos antepassados e não cometermos os mesmos erros, né, como nós falamos. Antes de criticarmos aí as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos, o que nós estamos fazendo. Será que estamos fazendo a mesma coisa? Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus tem feito na sua vida, tem feito na minha vida, na vida do seu povo, enquanto está aqui? Quanto Ele já realizou, né? E não devemos esquecer disso. E não devemos negligenciar, né, a sua aliança, né? O Salmo 78 não encoraja aí as pessoas a confiar em suas próprias ações, mas mostra a futilidade da vontade humana, a menos que esteja fundamentada na consciência da fidelidade de Deus e na aceitação de sua graça. As batalhas mal-sucedidas do povo de Deus elucidam a lição do Salmo de que os esforços humanos separados da fidelidade de Deus estão condenados ao fracasso. Então nós vemos aí, para que nós alcançamos aí o sucesso, não é isso? Nós precisamos manter a nossa fidelidade a Deus e a nossa confiança, para que nós não sejamos, né, condenados aí ao fracasso, né? E que lições você aprendeu ou deveria ter aprendido com os erros do passado? Que não devemos cometer os mesmos erros dos nossos antepassados, né? Devemos o quê? Jamais devemos deixar de confiar no Senhor, na sua aliança, né? Devemos mantermos fiéis a essa aliança, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, né, os seus juízos, e ter a fé em Jesus, permanecer nele e confiar nele, não é isso? É isso que eu e você devemos fazer. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado para você e para sua família, meu desejo, minha oração. Amém.